Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de JavaScript. Na aula de hoje nós vamos refatorar uma funcionalidade que nós já havíamos implementado, que é a funcionalidade de atirar. Porém, nós vamos fazer a implementação dessa funcionalidade da seguinte forma. O tiro vai sair quando a gente der clique com o mouse. A gente ainda vai continuar fazendo a movimentação, só que o tiro agora vai sempre partir da posição onde a nave está. É importante a gente enfatizar isso. Eu vou aqui em File, Share, vou aqui em Full Screen e vou mostrar em tela cheia para poder dar uma visão melhor do que está acontecendo ou do que a gente precisa implementar. Então, conforme a gente der clique na tela, ele já atira. Movimentou, clicou, sempre o tiro vai partir de onde a nave estiver. Então, basicamente, essa é a funcionalidade que a gente tem que implementar hoje. Então, aqui no nosso código, para que isso funcione, eu refatorei alguns nomes de variáveis para poder ficar bem mais claro o que a gente está fazendo. Eu tirei a palavra tiro, imagem tiro, né? A gente está num período aí tão triste de pandemia, então não é interessante a gente dar nomes relacionados a essa questão. Então, eu utilizei o nome imagem laser. Então, eu renomeei o nome imagem tiro para imagem laser. Daí, a nossa variável posição tiro também a gente não precisa mais dela. Aqui eu comentei, inclusive vou apagar ela. Eu criei uma lista de lasers. Ou seja, eu preciso ter uma lista de lasers. Inicialmente eu não tenho nenhum laser sendo projetado. Mas a partir do momento que eu clicar uma vez, eu quero que seja criado um novo laser, que seria o equivalente ao nosso shot, que é o tiro, né? Então, a cada clique, eu tenho que criar um novo laser, um novo disparo. Então, eu tenho aqui uma variável chamada posições lasers, que vai ser um array vazio inicialmente. E depois, conforme a gente for clicando com o mouse, a gente vai adicionando novas posições, ou seja, adicionando novos disparos para serem desenhados em tela e movimentados. Aqui no nosso preload, onde estava a imagem tiro, agora está a imagem laser. Tá? Basicamente o que mudou foi aqui o nome da variável. Aqui na nossa função setup, onde está a posição do tiro, que era um vetor, que a gente indicava a posição inicial do tiro, e depois a gente desenhava ele, também a gente pode apagar isso aqui sem problema. Dentro da nossa função draw, a gente precisa trazer todas aquelas funcionalidades que vão ser desenhadas em tela. A função atirar, ela vai ser descartada, eu não vou utilizar essa terminologia atirar, então eu vou apagar literalmente ela. Então eu vou continuar com as nossas funcionalidades básicas de mover nave e mover alien. Por enquanto eu vou deixar o alien paradinho, né? Depois a gente pode descomentar essa parte da linha para que ele fique se movimentando naquele movimento lateral. Essas duas funções são o objeto da aula de hoje, então desenhar laser e mover laser. Somente depois de desenhar o laser em tela, eu tenho que movê-lo para cima. Aí ele pode mover infinitamente sem problema. Daí, outra coisa que eu fiz de modificação era que nós tínhamos uma variável chamada velocidade. Sabe? Velocidade de quem? Tem a velocidade do alien, tem a velocidade do disparo, tem a velocidade de um monte de coisa. Então, a variável velocidade vai ser a velocidade alien, que é aquela que define a movimentação do nosso alien. Então, até aqui não tem muito mistério. Nesse bloco de código a gente tem a definição da velocidade do alien e a movimentação dele no eixo X, conforme a gente já viu em aulas anteriores, usando aqui os delimitadores para caso ele chegue nas bordas ele inverta a velocidade. Existe uma outra forma também que a gente trabalhar a mudança da velocidade na inversão de sinais fazendo a multiplicação por -1, tá? Mas isso daí é um detalhe, é só uma dica que eu deixo para vocês, depois vocês podem até tentar implementar. Mover nave continua do mesmo jeito. Porém, aqui o que eu fiz foi tirar aquela movimentação para cima e para baixo da nave. Tá? Vou deixar somente a movimentação no eixo X, que é horizontalmente, só utilizando setas para a esquerda e seta para a direita. A parte de mover para cima e mover para baixo, isso aqui eu tirei. Não que não seja interessante ficar, poderia ficar sem problema. Tá? E aqui é que vem a novidade da aula de hoje. Então, o próprio P5JS tem, assim como do kPressed, que é o evento de pressionar e soltar uma tecla, ele também tem o evento de mouse pressed, que é de pressionar o botão do mouse e soltar. Tudo que é chamado por essa função específica, que evoca o evento principal aí do JavaScript, que é do mouse pressed, vai ser executado após você soltar o botão. Então você aperta, solta. Soltou o botão, vai ser executada a ação. Sendo que pode ser tanto do esquerdo como do direito, tá? Mas o preferencial seria para o botão esquerdo.
O que a gente tem aqui no nosso mouse pressed? No mouse pressed, ou seja, é somente quando eu clicar em tela é que eu quero fazer um novo tiro ou um novo disparo. Então, eu vou adicionar lá no nosso array, que é no nosso array ou lista, que é posições laser, eu vou fazer um push, ou seja, eu vou empurrar uma nova opção lá, ou seja, eu vou adicionar uma nova opção lá dentro, uma nova posição de laser, que vai ser uma posição de disparo. Basicamente vai ser um vetor na posição X, na posição Y, mas a posição X de quem? Sempre o disparo vai ser com base na posição X da nave, sempre o disparo vai ser com base na posição Y da nave. Esses valores aqui, ó, mais 44 e menos 37, é o posicionamento do tiro. Como a nave tem uma largura, então é da esquerda que ele desenha, então mais 44 vai ficar centralizado. A posição Y da nave tem uma altura, então menos 37, ao invés de eu desenhar da nave para baixo, eu vou desenhar da ponta da nave para cima. Então por isso aqui menos 37 e aqui no caso mais 44, porque movendo para a direita. Então aqui basicamente eu estou adicionando um novo tiro. Tá, adicionei um novo tiro, mas ele não vai ser desenhado. Para ele ser desenhado eu tenho que usar a função image do P5. Então para desenhar, pensem assim, eu não vou desenhar só uma imagem. Se fosse para desenhar só uma imagem, eu utilizaria aquela linha de comando que a gente já fez, que é o image, imagem laser, posição laser X, posição laser Y, tá? Sem problema. Então posição nave X, posição nave Y, o desenho seria feito de fato. E aí, isso sendo chamado lá dentro de draw, ela seria desenhado constantemente. Porém, isso aqui só vai ser feito para um tiro. Só que a pessoa vai clicar várias vezes. Como é que vai fazer para aparecer vários tiros? Aí a gente usa um laço de repetição. Aqui no caso eu estou usando o for off, que é o comando for, que é o comando para, do próprio JavaScript, usando o ECMAScript 6, que é usando o conceito de você criar uma variável de inicialização, ou seja, eu tenho aqui for let posição, ou seja, a posição é uma variável interna desse nosso laço de repetição. E o que eu estou dizendo? Que para cada posição do, aqui ó, off, né, seria do nosso array posições laser, repita o que está aqui dentro, ou seja, para cada posição, se eu tenho um tiro, ele desenha uma vez. Se eu tenho 2 tiros, ele desenha 2 vezes. Se eu tenho 3 tiros, ele desenha 3 vezes. E assim a gente dá dinamicidade para o nosso programa. Lembrando que o desenhar laser está gerando tiro em tela. E isso só está aparecendo para vocês aí porque eu já chamei lá dentro da nossa função draw. Dentro da função draw, nós já temos aqui o desenhar laser. Eu já evoquei ele, ou seja, ele está sendo chamado o tempo todo. Aqui ele não está desenhando nada porque não tem nada lá dentro. Mas conforme eu vou clicando, ele vai desenhando. Tá? E por que o tiro está indo para cima? O tiro está indo para cima porque eu fiz a função mover laser, que seria equivalente a mover tiro ou mover disparo. Então, para mover o tiro foi desenhado, ele tem que ir para cima, sempre mudando a posição dele no Y em menos 1, pelo menos. Ou numa outra velocidade que a gente defina. Então, o que foi que eu fiz aqui basicamente? Eu disse que o nosso laser vai ser movido na posição Y dele, menos 10 unidades, ou seja, menos 10 pixels para cima. Daí, é importante destacar para vocês que não tem só um tiro. Do mesmo jeito que eu desenhei vários disparos de laser, eu tenho que mover vários disparos. Então é por isso que a gente usa aqui o nosso comando for. Então, a nossa função mover laser faz a movimentação dos lasers que foram desenhados, ou seja, dos disparos. O desenhar laser desenha os tiros em tela. E para que isso tudo funcione, a gente tem que chamar lá dentro do nosso método draw. Basicamente é isso. Então, conforme a gente vai clicando, movimentando, observem que a gente consegue sem problema. Esses jogos dessa categoria, que é de Space Shooter, que seria de jogos espaciais de tiro, eles têm uma dinâmica na qual, às vezes, você não precisa ficar pressionando nenhuma tecla para atirar, ele já vai atirando infinitamente. Se você quisesse fazer algo semelhante a isso, existe a possibilidade de você chamar, no caso, o desenho do laser, não através do exemplo de lá do mouse pressed, ou seja, aqui, por exemplo, eu só posso desenhar e mover se eu tiver uma posição dentro do meu array. Então, se eu pegar essa linha de código e colocar dentro da tarefa de movimentação, lá no comecinho da nossa tarefa de mover a nave, então, a partir do momento que eu comecei a mover a nave, ele começa a atirar,
ele já iria gerar posições. Como o nosso método desenhar laser e mover laser já está lá dentro do Draw, ele iria fazer o processo de movimentação. Então aqui no mover nave, que é aqui no nosso evento do Kpressed, se eu colocar aqui dentro, deixa eu até salvar no Ctrl S, deixa eu ir lá no jogo, se eu atualizar ele vai funcionar, não vou precisar ficar abrindo a aba. Então se eu der um clique em tela, ele deu só um tiro, mas se eu começar a mover, observem que ele está atirando várias vezes. Porém, obviamente a velocidade 10 está ficando um pouco exagerada, então não seria interessante. Então eu vou deixar essa linha de código aqui, mas só como uma dica, tá, para vocês. Se você quisesse, né, atirar continuamente após mover a nave. Se você quisesse fazer isso, né, então você deixaria essa linha aqui descomentada sem problema. E lembrando que a velocidade do tiro está aqui nesse valor. Então você poderia criar uma variável chamada let velocidade do laser. Você poderia atribuir um valor para ela e definir aqui exatamente velocidade laser. Eu coloquei 10, mas a gente poderia colocar, por exemplo, 5. Então, se eu salvei aqui, atualizei, isso aqui já vai funcionar. Não está o tiro contínuo, mas está o tiro com clique, agora com a velocidade 5. Observe. Tá? Não está com a velocidade 10. Então é uma questão de você definir aí a velocidade que vai ficar mais agradável dentro da sua complexidade ou dificuldade do jogo. Vou salvar aqui no Ctrl S. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!